Bom, esse assunto de hoje, mente fixa e emoção se identifica, é um tema bem amplo. E é lógico, a gente faremos aqui um pequeno recorte. Mas é importante a gente pensar um pouco a respeito da mente e a emoção, antes de tudo, para que a gente consiga diferenciar dentro de nós. Se fôssemos pensar, para que serve a emoção e para que serve a mente? Aliás, dá para separar a mente de emoção? Já é um questionamento difícil, porque desde o princípio, e quando eu digo princípio, é princípio mesmo, quando nós existíamos como uma simples partícula, já tinha algo em comum na nossa manifestação que acontece até hoje, que é o próprio movimento. O movimento, ele existe desde sempre dentro de nós. E em algum momento, e cada tradição apresenta isso de uma forma diferente, esses movimentos se diferenciam. Um deles é um movimento mais contínuo. Outro é um movimento mais cíclico, um movimento de fases. Um mais relacionado ao tempo, o outro movimento mais relacionado ao espaço. Esses dois movimentos acontecendo sempre, desde o princípio. Quando a gente olha para o reino mineral, já tem esses movimentos. Quando a gente olha para o reino vegetal, já tem esses movimentos. É estranho pensar em movimento em pedra. Vocês já pararam para pensar que a pedra não está parada? É estranho pensar nisso, né? Porque geralmente a gente entende o reino dos minerais como um reino extremamente parado, só que não é. A nível atômico, não está parado. Existe muito movimento. E mesmo dentro da natureza, esse movimento acontece. Mesmo aqui, mesmo quando a gente não sente. No vegetal também, a gente percebe movimento animal e hominal, sem dúvida que existe movimento. Então, o que acontece com o movimento inicial e que de repente ele começa a se diferenciar? Na história da humanidade, nós temos mais contato e mais intimidade com o movimento cíclico. E nós temos mais dificuldade com o movimento contínuo. Vocês gostam de se movimentar sempre? Ou é vontade de ficar parado de vez em quando? Se for falar pra gente se movimentar sempre, a gente não fica bravo? Como assim? Eu quero parar um pouco, eu quero descansar. Então, a gente tem mais facilidade com algo que vive um clímax e depois declínio do que com um movimento contínuo. Eu mesma já pensei em determinadas épocas da vida, puxa, esse negócio de evolução cansa, né? Porque toda hora a gente tem que chegar num lugar diferente, nunca para. Né? Mas é um movimento dentro de nós também. E nesse momento, eu só estou diferenciando um pouco esses movimentos. Se a gente pensar na história da humanidade, até mesmo civilizações vivem esse movimento de apogeu e depois declínio. Não existiu até hoje uma civilização com movimento contínuo. Vocês conhecem na história da humanidade alguma civilização que sempre se expandiu, sempre cresceu, sempre se especializou e nunca viveu declínio? Não existe tal civilização. Sempre uma dá lugar para outra. Se alguns grandes reinos do nosso tempo, se nós voltamos nesses países hoje, a gente até se decepciona, porque aquela civilização que criou tudo aquilo, ela não se encontra mais lá. Então, como que a gente consegue perceber esses dois movimentos dentro de nós? Um movimento emocional, cíclico, de fases, e um movimento contínuo,
que é o movimento da mente. Se a emoção está para o sentir, a mente está para o pensar. Se a emoção e o sentir estão para o espaço, a mente e o pensar estão para o tempo. Toda a vida é concebida a partir das relações entre espaço e tempo. Entre esses movimentos que para nós é tão interno, isso faz tão parte de nós, que a gente tem dificuldade de perceber isso fora de nós. E isso acontece desde o princípio. Ocorre que a emoção, pela natureza dela, ou esse princípio emocional, melhor dizendo, ele é dual. Dentro do mesmo princípio existe polaridades. Já o movimento da mente, por se tornar contínuo, não existe dualidade. Existe sempre a necessidade de compreender e gerar uma nova estrutura. Então, como dizem os hindus, se esse movimento mais emocional está mais afinizado com a destruição, esse princípio emocional ele está mais afinizado com a construção. Muito embora todo mundo goste de construir e quase ninguém goste de destruir, isso também é inato em nós. Ou não morre a criança dentro de nós para nascer o adolescente? A criança deixa de existir para que venha existir um adolescente. Ok, a criança é a base, perfeito. Mas ela não vai se manifestar a vida toda. Da mesma forma que para um jovem se manifestar, aquele adolescente vai perder força e vai dar manifestação ao jovem. Isso é normal, faz parte da vida. Parece que a gente tem muita dificuldade com a morte, mas isso acontece de forma muito natural e desde que nós entramos na vida. Então, o que acontece conosco? Por que razão a mente fica fixada em alguns pontos? E por que razão nós nos identificamos? O que acontece? Qual é a diferença? A partir de tudo isso que eu fui colocando, por que um se trata de identificar-se e por que o outro se trata de fixar-se? Se é um movimento contínuo, imagine que deve dar muito trabalho para a mente ficar fixada, porque é um movimento contínuo. Ao mesmo tempo que a emoção ela é fluida, porque se é de fases e se a todo momento algo está nascendo para outro algo morrer, crescer e virar outra fase, outro aspecto do ser, por que se identifica? Apesar de tudo isso, de ser interno e desde o princípio esses movimentos fazerem parte da nossa manifestação, é exatamente no momento que nós nos voltamos para a mente que nós temos muita dificuldade com a emoção. Eli, eu não entendi. A gente tem muita dificuldade para o quê? No momento que nós nos voltamos para a mente, para o desenvolvimento da mente em nós, nós temos muita dificuldade com a emoção. Parece que o pensar, ele é irreconciliável com o sentir, que a gente precisa optar por um deles. Ou a gente se torna pessoas racionais, que seguiam pela razão e nada mais, ou nós nos manifestamos de forma emocional, sentindo e agindo sem sequer pensar ou ponderar a respeito, apenas sente e faz, sente e faz. Antigamente, quando nós éramos, enquanto civilização de sistemas mais simples, não cidades tão grandes como a gente tem hoje, uma civilização primitiva, uma tribo.
era mais fácil. Porque dentro de um sistema tribal, todos têm lugar, função e papéis definidos. Dentro da nossa civilização, que é um movimento mais mental da humanidade, a gente cresceu muito. E agora a gente tem dificuldade com lugar, papel e função. Quase que todo mundo pode fazer tudo o que quiser. E a partir desse tudo o que quiser, se eu posso tudo, é até difícil escolher algo. Vocês não acham? Se a gente pode tudo, qual é o limite? Não tem, não é? Agora não tem. Mas mesmo assim, não tendo limite, eu não tendo mais papel, nem lugar, nem função, como que eu descubro a minha identidade mesmo? Porque quando eu estava lá na tribo, se eu era mulher e eu tinha uma determinada função que era cuidar das crianças, e esse meu papel, ele gerava possibilidades para todos, e se isso fazia com que o todo funcionasse bem, como é agora? Qual é a minha identidade se eu não consigo definir nem o meu lugar? Nem estar mulher ou estar homem hoje faz diferença para nós. Nós podemos trabalhar em qualquer área, fazer qualquer coisa. Então, a maneira como nós estamos vivendo agora é um momento onde a humanidade se volta, mais ou menos desde o século XVI, para o desenvolvimento da mente. E a gente parece que vive um momento de maior diversidade e de caos. Diferente quando os sistemas eram mais fechados e mais por identificação. As tribos se reuniam porque eles comiam as mesmas coisas, eles gostavam dos mesmos ritos, eles tinham as mesmas preferências. E hoje? Nós vivemos, por exemplo, aqui em São Paulo, que é uma cidade metropolitana, onde a gente pode se alimentar de vários tipos de comida. A gente pode comer comida de quase todos os lugares do mundo, estando numa mesma cidade. O ponto é, um desses dois movimentos, que é o movimento emocional, proporciona o lugar com muita facilidade. A gente nasce a partir de uma família, a partir dali tem um lugar. Mas o outro movimento, que é mental, é contínuo. A partir de um ponto, eu posso fazer qualquer coisa. Quando é tão aberto assim, pode tudo. Como? Como desenvolve a nossa identidade? Antigamente era mais simples. Eu era, como aquelas árvores genealógicas da Bíblia, sei lá, 25 gerações, sabendo quem era o pai de quem era filho de quem, e todo mundo sabia direitinho de onde veio, para onde estava indo e o que estava fazendo. E agora? E agora? Quem sou eu? Onde eu estou? Para onde eu vou? Não faz diferença se é homem ou mulher. Pode ter qualquer tipo de trabalho. Mas o que a gente percebe? O planeta nunca, desde que a gente tenha notícia, está tão diverso e tão povoado. As pessoas muito doentes. Por doenças que muitas vezes não se manifestam no corpo de forma declarada. Não se trata de algo como uma mancha, uma ferida, muitas vezes não é. Então, o que acontece? Ou melhor, o que vem acontecendo conosco? Se a gente olha a história da humanidade e fosse tentar traçar uma linha, parece que num determinado momento a gente se percebia parte de um todo e o coletivo era extremamente confortável para nós. Estando em um grupo, ok, não tem problema todo mundo usar
uma tinta vermelha na cara e tudo isso diferencia a pessoa e eu não preciso ter tanto contato com a minha identidade. Eu fazendo parte deste grupo já é suficiente para mim. Depois, um pouco adiante, nós começamos enquanto humanidade a expandir, mas a partir de vitalidade aquilo que nós fazíamos. Em vez de caçar, passamos a criar animais. Em vez de nós sairmos colhendo as frutas da estação ou as plantas, nós começamos a cultivar. E depois de um determinado tempo, nós passamos a pensar, a relacionar realidades. E aí nós fomos facilitando a vida para nós. E agora nós somos muitos. E muitos com extrema dificuldade de identidade. Ao mesmo tempo que quando éramos de um sistema tribal e nós estávamos no coletivo com mais conforto na humanidade, de repente, com tudo tão expansivo agora, é muito difícil de ter identidade. E quando nós não temos identidade própria, o que acontece? Antes, um tempo atrás, era mais fácil diferenciar uma cultura, um país. Hoje não é tanto, depois da globalização. Abriu bastante, expandiu bastante. Esses movimentos que eu estou falando tanto e estou ampliando para que a gente possa olhar juntos, eles são realmente muito importantes e eles estão desde o início conosco. Saber nos reconhecer como seres emocionais e também mentais muda tudo. A mente, assim como a emoção, tem funções fundamentais na nossa constituição. Alguns cientistas, e tem um que recentemente, há poucos anos atrás, ganhou um prêmio Nobel por perceber que esses dois movimentos existem. Ele chamou o movimento da emoção de rápido e o movimento da mente devagar. E pasmem, ele estudou economia. Foi o que ele estudou para perceber isso. Que dentro de nós existem duas formas de interagir com o todo, conosco, e essas duas formas são distintas, porque uma é intuitiva, que nos dá um caminho preciso e que vai fazer com que a gente chegue naquele lugar, se nós ousarmos seguir. O outro movimento que ele chamou devagar é o movimento da mente, é processual, é relacional. Então, as relações vão sendo feitas e à medida que vão sendo feitas, havendo compreensão, passa para um próximo passo. Os dois movimentos chegam no mesmo lugar, só que um é rápido, o outro é devagar. Então, respondendo a pergunta que eu mesma já fiz várias vezes hoje, por que a emoção se identifica? A emoção se identifica porque ela é voltada para o coletivo. É quando nós nos percebemos parte do todo. Então nós nos identificamos com o externo. E o externo não sou eu só faço parte dele. E por que a mente fixa? A mente, quando nós estamos aqui, no aspecto físico, que é o aspecto que expressa o mental, o emocional e o energético, a mente ela precisa desse primeiro movimento da emoção, que é polarizado, que vai para um lado ou vai para o outro. A mente, através desse movimento contínuo dela, está sempre buscando construir a própria individualidade. Então, se a emoção está voltada para o coletivo, a mente ela está voltada para o indivíduo. Mas o indivíduo que não tem uma identidade bem definida, bem
desenvolvida. Ou seja, se eu não sei quem eu sou, se não está claro para mim onde eu quero chegar ou quem eu amo, o que vai acontecer comigo? Eu provavelmente, quando for em direção às minhas emoções, eu tentarei proteger a emoção daquilo que gerou dor. Seria nas histórias em quadrinho o príncipe tentando salvar a donzela o tempo todo, né? Seria a mente ajudando a emoção a sair dos polos, a sair dos extremos e se voltando cada vez mais para o meio, para o centro. Então, à medida que a mente vai se voltando para as emoções, ela vai compreendendo melhor como dar fluidez para a emoção. Esse contínuo da mente proporcionará fluidez para a emoção. É estranho pensar, quando pensa em dualidade, normalmente se pensa que é dual o sentir e o pensar, a mente e a razão, e eles não são duais. Eles são absolutamente complementares e um não se desenvolve sem o outro. Mesmo quando nós éramos, enquanto humanidade, completamente tribais e identificados com o coletivo, o início de desenvolvimento da mente já foi o que ajudou a humanidade a suportar aquele momento onde não tinha a mínima segurança para nada. A gente mal conseguia, enquanto espécie, se alimentar. E foi o início da mente que já começou a fazer algumas relações e proporcionar desenvolvimento. Essa capacidade de relacionar realidades da mente vem proporcionando desenvolvimento emocional sempre. A dualidade não existe entre emoção e mente. Eles não são duais. A dualidade está na emoção. E quando nós não estamos no nosso lugar e nós estamos voltados para o coletivo, ou para o que é externo, nós estamos identificados. Quando nós nos voltamos para uma única fase da nossa vida e não conseguimos seguir adiante, nós estamos identificados. E por que a mente fixou? A mente veio auxiliar a emoção para resolver esse pico emocional. E muitas vezes fica. E quando fica, potencializa. E aí algo que seria passível de ser resolvido naturalmente, deixa de ser natural, porque deixa de ser fluido, deixa de ter movimento. Faz sentido? A mente, ela tenta ajudar o ser que não está conseguindo lidar com essa emoção, certo? Só que no final das contas ela acaba prejudicando. Porque tá fixado. Tá potencializando o evento. Mas não prejudica, Kel, porque na verdade, para resolver essa fixação em algum momento, nós precisaremos dar fluidez para a emoção. De certa forma, o que ela faz é evidenciar a importância de tornar fluido o que está estagnado. Esses dois movimentos são muito diferentes, porque a emoção está relacionada ao elemento água. Vocês já viram o que acontece com a água parada? Que desastre que é! Então, de certa forma, quando a mente afasta, por potencializar uma parte de nós que não conseguiu elaborar aquela emoção, não conseguiu dar fluidez naquela emoção, ainda assim a mente está nos protegendo daquilo. Porque se ela não tomasse uma atitude, e no nosso trabalho a gente chama isso de dissociação de consciência, se aquele quantum de energia nosso não fosse afastado, nós não conseguiríamos seguir. Aquela emoção traria
pontos de estagnação não só no ponto inicial, mas se espalharia por outros pontos. A principal função da mente é proteção. Então, tecnicamente, ela nunca atrapalha. Ela garante que a vida flua, mesmo que, entre aspas, nós não estejamos mais inteiros. E isso explica porque nós carregamos traumas, às vezes, de criança ao longo da vida toda. E vamos resolver só lá na frente, quando adultos. De certa maneira, enquanto nós não tínhamos condições de elaborar, de olhar para aquilo de uma outra maneira, aquilo fica afastado e a hora que é possível se aproxima. E o nosso olhar terá mudado, nós teremos amadurecido, sobretudo a nossa emoção. Porque muitas pessoas pensam que a emoção não precisa amadurecer. E eu garanto, precisa. Se a emoção não precisasse amadurecer, a gente ia tomar leite a vida inteira. A gente se sente acalentado num primeiro momento tomando uma mamadeira quentinha ou mamando no seio da mãe, mas hoje, como adultos, o que dá conforto e o que acalenta? O que amadureceu? Não foi só o corpo, a emoção também. O gosto, ele precisa ser sutilizado com a ajuda da mente. Algo que é nutritivo, sei lá, quando a gente tem 20 anos, não é quando tem 40. E provavelmente não quando tiver 60. Nós amadurecemos com a ajuda da mente. Nós percebemos que aquilo que é bom pode ser ainda melhor. Ou seja, se nós permitirmos que a nossa emoção amadureça, nós vamos trazendo à nossa manifestação o refinamento do gosto. E isso envolve desprendimento. Ajudei, Kel? Ajudou sim. Obrigada. Nada. Assim como a mente também amadurece. Num primeiro momento, o mental ele é bélico. Num segundo momento, quando ele vai amadurecendo, ele busca respostas antes de brigar. E num outro momento, ele busca fazer relações que tragam clareza, trocando o ou, né? Porque a mente no início, como ela diferencia, como ela busca essa identidade, quase que não ser como eu é não estar comigo, né? A mente no início tem muita dificuldade com a diferença. Depois, vai vendo valor nas diferenças, vai percebendo que as diferenças tornam todos mais diversos, mais complexos e por isso mais capazes de desenvolvermos uns aos outros. E esse é um movimento lindo da mente, porque ela, em vez de, a partir de diferenciação, gerar cisão, briga, começa a gerar entendimento e reconciliação. E a mente aprendeu tudo isso fazendo com que as emoções que eram polarizadas ao extremo fossem diminuindo a polarização. Ou seja, não existe desenvolvimento emocional sem o desenvolvimento mental e não existe desenvolvimento mental sem o desenvolvimento emocional. Os nossos descendentes no futuro, com certeza, a mente deles se comunicará muito melhor com a emoção. E eles terão mais facilidade de perceberem o que é importante para eles. E a forma como, a partir de uma identidade bem definida, eles conseguem colaborar com o todo. Aqueles que mais colaboraram com a humanidade sabiam muito bem o que eles queriam. E principalmente, onde eles queriam chegar. A partir de um eu estruturado, de um eu não fixado, capaz de aprender com tudo, e aqui eu até faço uma parte, né, porque a posição de aprendiz é bem melhor que a de mestre, porque
possibilita aprender sempre, nós conseguiremos dar fluidez para a nossa emoção e nos permitiremos ser diferentes, sim, gostarmos, sim, daquilo que nos é próprio, e nem por isso teremos conflitos externos. Temos uns minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu falei tanto de movimento hoje. A proposta era falar de fixação, né? De identificação, que é o não movimento da mente e da emoção. E de repente eu falo de movimento por tanto tempo. Bom, eu posso... Na verdade não é bem uma pergunta, mas é assim, eu acho que gostaria de falar um pouco, que você falasse um pouco sobre isso. Quando você falou que a humanidade hoje ela está muito voltada para o mental, muito voltada para o desenvolvimento do pensar, né? Olhando um pouco para as emoções, você falou que nós perdemos muito da nossa identidade, ela vem perdendo identidade, porque não tem mais clareza de lugar, de papel, de função, né? E aí você deixou uma pergunta muito grande, que é, hoje, como eu descubro a minha identidade? Porque hoje eu não tenho o apoio da tribo. Não, né? Tem mais. Não tenho mais. E também, nas tribos de hoje, eu também não vou descobrir, porque são tribos de onde tudo pode, né? Se a gente pensar nas civilizações dos países, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre a questão de como buscar a minha identidade na tribo de hoje, onde tudo pode, com a mente voltada para o externo, com a emoção voltada para o externo. Sim, uma das características da mente é voltar-se para fora, porque ela é protetora, então ela está sempre tentando descobrir onde estão as ameaças. O sentir, que é a emoção, está voltado para dentro. O sentir é a partir de mim. E esses dois movimentos, eles precisam ser reconciliados. Então, se a emoção diz o que é importante para mim, a mente diz como tornar isso que é importante para mim possível. Então, tudo começa na construção da minha identidade, de eu descobrir o que tem relevância e o que tem importância para mim. Não existe outra forma. E por um tempo, o que é importante, o que é relevante para mim é o que é importante e relevante para o meu grupo familiar. E é importante mesmo. Na nossa família nós fazemos assim, na nossa família fazemos assado, na nossa família gostamos disso, importantíssimo. A partir da experimentação desse referencial primeiro, a gente vai descobrir o que é importante para aquela escola lá que nós fomos estudar. O que é valorado por aqueles donos. E mais para frente, o que é valorado naquela instituição acadêmica onde nós fomos estudar. E a partir do momento que no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos, nós estamos totalmente voltados para esse interno, porque o corpo está se especializando, e num segundo setênio nós estamos voltados para a descoberta do externo, no terceiro nós estamos voltados para a experimentação, mas aí já deveríamos calibrar entre aquilo que eu considero importante para mim e outras considerações a partir do externo. Quando nós cruzamos as informações, já há uma possibilidade de descobrir mais a meu respeito. Puxa, na minha casa todo mundo gosta de carne bem passada, mas eu fui na casa de uma amiga e a mãe dela fez um bife ao ponto e não é que eu gostei. Eu já começo a me diferenciar, eu já começo a compreender que existem outras possibilidades. E talvez o dia que eu mesma vá cozinhar, eu ouse experimentar um outro tipo de ponto de carne ainda, que vai fazer com que eu tenha mais uma experiência. Ou seja, o problema hoje enorme é que toda a educação, praticamente toda, é voltada para fora. A criança não pode ter a maneira dela de fazer.
Ela precisa desde muito pequena ser iguais aos outros, mas isso é a mutilação do eu. Dificilmente um adulto que é ensinado desde muito pequeno a ficar para fora vai conseguir descobrir lá dentro dele o que é importante. E nós cobramos dos nossos filhos que eles sejam normais, que eles sejam iguais. Nós fazemos isso na melhor das intenções. E o custo é a dificuldade de construir a própria identidade. Se desde criança a gente percebe que a criança tem mais vontade de pintar, outra criança tem mais dificuldade ou tem mais facilidade para falar e mais dificuldade para pintar. Uma outra criança é muito ligeira com o corpo, ela adora brincar. Por que a gente não incentiva aquilo que ela é boa? A diferenciação, no sentido de permitir a expressão própria, desde quando nós somos muito pequenininhos, não é permitido. Não é permitido. Experimenta e vê como você se sente. Isso não é falado. E o que acontece é que a maior parte de nós hoje, o aspecto mais desastroso que eu vejo é que nós somos reprodutores de informação. Nós não geramos pensamentos. Nós somos pouco produtivos em termos de pensamento. Por quê? Se não faz sentido nem para mim, quem dirá que vai fazer sentido para qualquer outra pessoa? Aquilo que não é útil nem para mim, por que vai ser útil para outra pessoa? Realmente, a construção da identidade passa por, num primeiro momento, estando aberto para o coletivo, começar a perceber o que é bom para si. E num segundo momento, estando voltado para a individualização, que é o da mente, perceber que pode reconciliar com o coletivo. Tudo bem, a brincadeira não precisa ser sempre de um só. Dá para deixar um por vez, dizer qual brincadeira vai ser. Dentro da pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia muito bonita, feita pelo Rudolf Steiner, ele incentiva muito que as crianças, num primeiro momento, elas se identifiquem com o mundo, sim. Achem o mundo bonito, sim. Aprendam a estar uns com os outros, sim. Fazendo brincadeiras. E depois, quando a mente já está, o cérebro, inclusive o cérebro físico, o sistema nervoso mais maduro, aí vai trazendo a possibilidade do pensar. Então, dentro dessa pedagogia, não tem importância nenhuma a criança com 7 anos não conhecer as letras ou os números. Ela saberá diferenciar depois. Primeiro setênio não é momento de diferenciar. É momento de, a partir de si, fazer a sua experiência dentro do coletivo. Aí quando nós olhamos para nós, adultos hoje, com enorme dificuldade de sentir, né? Ah, essa dor no peito, nossa, o que é isso? Está me faltando ar, o que é? É angústia. Era para ter conhecido isso lá atrás, quando tinham 7 anos de idade, era para ter sabido o que era isso. Por quê? Quando a gente não consegue elaborar, é quando falta o ar mesmo, mas era para ter conhecido quando era criança. E por que a mente fica tão acelerada? Agora, para o adulto, ela nem sabe o que é emoção mesmo. Emoção é só uma coisa que eu sinto e falo, deixa para lá, eu tenho coisas mais importantes para resolver. E aí a gente vê
costumeiramente pessoas que contam histórias para nós, que a gente fica tão impressionado com a história e fala, mas quando aconteceu isso? E a gente, né, deve ter sido semana passada, porque tem tanta cor, tem tanta força essa história, e foi há 30 anos atrás. O que aconteceu? Por que ela não conseguiu sair dali, daquele lugar? Tempo e espaço acontece dentro de nós, antes de acontecer fora. Então, que espaço eu tenho dentro de mim para ser um ser emocional? Que espaço eu tenho dentro de mim para utilizar da razão para me ajudar a entender o que está acontecendo? Porque eu estou agoniada aqui hoje. E que tempo que eu dedico a isso também? Né? A esses espaços que eu tenho. Então, o que é mais normal hoje em dia é a emoção identificada e a mente fixada, que fica extremamente acelerada, porque ela não consegue sair daquele ponto, daquele único ponto. Um movimento que era para ser contínuo se torna cíclico, não uma espiral, um círculo infinito, de onde eu não saio. Sempre vivendo aquilo. Incapaz de viver de outra forma, de ver de outra forma, de encontrar uma outra saída. Agora, puxa, Eli, e agora? Para nós que não tivemos essa educação e para a gente que é ensinado a ser bonzinho e cordato desde que a gente cresceu, nasceu, o que a gente faz agora? A gente se conhece. A gente passa da idade que tiver a se conhecer. Não se trata de egoísmo. Se trata de reconciliar o interno com o externo, o individual com o coletivo, a mente com a emoção. E tudo isso passa por nós compreendermos que não precisa ser o oposto. Ou eu sou uma pessoa extrovertida ou sou uma pessoa introvertida. Ou eu sou uma pessoa brava ou eu sou uma pessoa passiva. Ou eu sou uma Maria Banana ou eu sou uma pessoa autoritária. Não é assim que a gente vai conseguir resolver. Tudo isso tem dentro. E tudo é válido. Tem horas que resolve mesmo é uma imposição e tem horas que o que resolve mesmo é silenciar e deixar a coisa acalmar. Agora, saber o momento de ser uma e ser outra, aí é o trabalho da mente. Aí é o lindo trabalho da mente que já vai ter relacionado inúmeros cenários, inúmeros senãos, que já vai ter compreendido perfis, posturas, maneiras e vai dizer... Para mim mesma, né? No caso, no exemplo que eu estou dando, Elisandra, tome uma atitude agora, porque se você não tomar, será bem pior depois. E a partir da minha experiência, eu concordarei e direi, é verdade, agora eu preciso fazer algo mais incisivo. A partir da minha experiência, a partir da minha mente, que tem acompanhado a minha manifestação e percebido que todos esses polos, eles são importantes. Ou seja, a gente, enquanto humanidades, tem buscado muito aprender a vida nos livros, mas a vida acontece quando a gente experimenta a vida. Atentos a nós mesmos, atentos ao que nós sentimos e ao que nós pensamos. Nem só um, nem só o outro, os dois. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A Maria Olímpia hoje está tão quietinha. Eli, posso colocar uma observação? Claro! Partindo daquilo que você falou e que a Rosani também falou, então, por exemplo, os povos antigos, eles tinham menos informação. Então, eu acho que eles vivenciavam as experiências, eles tinham tempo para vivenciar uma experiência.
E agora, né, no mundo que a gente está, nesse mundo globalizado, a informação a todo momento. Então a gente é cobrado em saber, e ter, e tenho que correr para conseguir. Então, Né? Ai! Eu entendo que esse excesso de informação e de a quantidade de meios que a gente tem para saber mais está fazendo com que a gente não preste atenção no que a gente experiencia. A gente experiencia e nem está percebendo que a gente está experienciando alguma coisa. Então não dá tempo da mente elaborar o que está acontecendo ali. Concordo. Então uma não conversa com a outra, porque não tem essa elaboração da experiência, porque se você mal está acabando uma experiência, o mundo já está pedindo para você experimentar outra coisa. Então quando chega essa afobação, essa ansiedade, essa dor, eu nem consigo identificar, porque já me propõe experienciar isso daqui que vai passar a sua dor. E a mente não consegue fazer uma leitura do que realmente está acontecendo, porque é um excesso de informação para você sempre ter que sair do lugar onde você está. Você não vive o lugar que você está naquele momento. Aquela fase é desperdiçada, é isso mesmo. Aí fica um monte de experiência vaga e não tem como a mente ajudar, né? Dessa maneira. Não, ela precisa do sentir. Ela precisa que a gente realmente se sinta naquele lugar, que a gente esteja atento ao que está acontecendo internamente conosco para que ela possa ter um referencial interno a partir daquilo. Não vai gerar dados para a mente isso. E o que é pior, né, Carol? Porque a importância do que se sabe é muito menor do que a importância do que se faz com o que se sabe. E sentir é menos importante do que o que se faz com o que se sente. Porque se eu sinto que uma coisa me prejudica, mas eu também não faço nada para mudar isso, por que adiantou eu sentir? E se eu sei de algo e eu não faço nada com esse algo, do que adiantou eu saber? Então, é até um contrassenso. Não adianta ficar trazendo. Se eu não estiver aberta a viver com tranquilidade aquilo que está sendo proposto para que me habilite a ir para uma próxima fase. A gente vê isso muito nas famílias. Ai, que saudade do meu bebê. Mas o que estava fazendo quando tinha um bebê que não aproveitou? Não é? Eu penso muito isso do tudo pode, como disse a Roseli, né? A rapidez com que toda a informação globalizada nos traz, como disse a Carol, né? E isso que você está colocando, eu não vivo o meu sentimento na minha necessidade, na minha plenitude. Eu vivo o que as redes, a mídia me impõem, né? Tem momentos em que eu tenho vontade de desligar tudo. WhatsApp, bom, Facebook já cai fora, quase não entro no Instagram. Por quê? Porque é tanta informação, muitas vezes não sentida, só reproduzida, né? Que, infelizmente, as pessoas adoecem, se deprimem, algumas pessoas se matam em função dessa informação acelerada, não sentida e muitas vezes nem pensada, né? Eu vivo aí a partir de parâmetros, de paradigmas ridículos, às vezes, para um ser humano normal, né? De corpo, de imagem, de rapidez, de mudar de lugar. Quer dizer, a pandemia trouxe uma informação que a gente não está muito aproveitando ela, né? O permanecer em alguns lugares por mais tempo, refletindo, né? Não se isolando. Olha que delícia, a gente está se vendo, né? Gente de um monte de lugar, né? Olha que coisa boa essa troca, né? Eu estou aqui longe de você, mas eu estou perto de você. Isso eu acho muito interessante. Sim. A tecnologia nos deu. Hoje eu refletia isso com uma amiga, né? Que faz mais de 3 anos que ela não vê os filhos, né? Porque estão um na Inglaterra, o outro trabalhando no Iraque, a filha em Niterói, né? Ela falou, mas a gente se vê, né? Porque a gente conversa quase todos os dias, né? Então isso é maravilhoso. Eu
não repudio a tecnologia, mas eu repudio exatamente isso que você refletiu magnificamente, né? Que a nossa mente, ela está fragmentada, um monte de informações, né? E as nossas emoções atropeladas, sofridas, né? Essa ansiedade de resolver, de estar participando, de estar fazendo, e, sei lá, sem uma boa reflexão, sem parar para pensar, né? Oh, sim, sim, porque o nosso lugar, a nossa função diante de nós e o nosso papel diante de nós vai definir tudo. Tudo. Que o lugar que a gente está agora, a única certeza que a gente tem é que vai ter que sair dele. Só essa, mais nenhuma. Né? E o papel que a gente tem diante de nós, ele também vai mudar. Num momento, não é? A gente está construindo carreira, mas num outro momento a gente está desacelerando a carreira. Mudou? Delícia, mudou. Então, é muito legal a gente refletir sobre isso que a gente está refletindo hoje, porque a gente vem tratando muito a identificação da emoção, muitas vezes até de maneira medicamentosa, e não é uma crítica, porque tem horas que precisa. A gente vem tratando a aceleração e a fixação da mente, e a gente trata também de forma medicamentosa, e tem vezes que precisa, mas a gente vai precisar, enquanto civilização, começar a entender o que está acontecendo. Se trata de um processo muito maior que foi aberto séculos atrás. A mente começou um processo de expansão, de querer compreender o mundo, querer compreender a si mesmo, querer compreender o universo. Mas para um pouco, para, eu não sei nem quem eu sou. Vai fazer diferença eu entender Marte? Eu não sei quem eu sou ainda. Calma, deixa a gente entender melhor tudo isso, né? Aproveitar aqui esse companheiro, esse dia gostoso, essa pessoa bacana que está comigo agora. Amanhã o que eu tiver que fazer eu faço amanhã. A gente vai precisar olhar para isso e desacelerar e começar a voltar para o nosso lugar, e a partir do nosso lugar, puxa, desfrutar a vida. É linda a emoção, porque a emoção torna a gente humano. É o que a Maria Olímpia falou, olha que delícia, a gente está cada um num lugar e a gente está juntos, pensando, refletindo, olhando para o mesmo ponto, contribuindo um com o outro. Há meios da gente tornar tudo isso incrivelmente bom, para a hora que a gente sair daqui, a gente sair deslumbrado, falar, nossa, eu adorei ser eu dessa vez foi show, adorei ser eu, foi tudo de bom. Não me enrosquei em canto nenhum, aproveitei tudo que eu pude aproveitar, beijei tudo que eu podia beijar, abracei tudo que eu podia abraçar, conversei com todo mundo sobre o que eu queria conversar, trabalhei com o que eu queria trabalhar, mas percebam, tudo isso que eu tô falando parte de mim, de um referencial interno. Se eu nem sei quem eu quero abraçar e beijar, aliás, se eu nem sei que eu gosto de abraço e beijo, se eu nem sei que eu sou uma pessoa que valora afeto, que importância isso vai fazer até o momento que eu perder a chance? Então, para olhar para toda essa estagnação e essa fixação dentro de nós, a gente vai precisar compreender que o movimento ele é inato dentro de nós. A gente fazendo força ou não, a gente está se movimentando internamente. E uma vez que ele é inato dentro de nós, se a gente compreender como esses dois movimentos se conversam, puxa, a vida deixa de ser um problema e vira a solução de tanta coisa. Mas sem a identidade forte e sem nós nos reconhecermos dentro do coletivo, isso não vai acontecer, né? E é isso, esse ponto que a Maria Olímpia levantou é incrível, porque nós não somos esses das mídias sociais, não somos. Esses ideais de família, de corpo, não refletem um ser humano. Talvez reflita quem vive do corpo, sei lá, uma atriz, um ator, uma modelo, mas nós não. Nós não. O corpo precisa ser para nós saudável e funcional. Isso precisa, né? E isso, sendo saudável e funcional, ele vai ser bonito, mas vai ser bonito do nosso jeito, com as nossas características, né? Toda hora parece uma cirurgia plástica do momento, é assustador. Como assim? A gente vai ficar todo mundo igual? E essa falta de
de integração, né, de conversação mente-emoção, a gente deixa de questionar. A informação vai chegando, eles vão trazendo para a gente de tudo quanto é, né, lado, e as pessoas não param para questionar se aquela informação realmente vai ser útil. Perde-se um enorme de um tempo, né, escutando um conteúdo, indo atrás de um conteúdo, um monte de conteúdo de uma vez, e a gente não para se questionar onde aquilo vai levar a gente. Perde-se um tempo enorme, né? Indo atrás do que chega, né? Através da mídia, que é a bola da vez agora, mas a gente não para se aquela live que está durando 2 horas o que vai acrescentar, se aquela informação vai nos levar em algum lugar, né? Se isso está sendo útil para mim, eu só vou reproduzindo. E pior, né? Eu vou divulgando em todos os grupos, vou compartilhando com todo mundo, fazendo todo mundo entrar no mesmo grupo. É isso mesmo. É a era da mente, é um movimento de expansão da humanidade, de busca de clareza, mas isso só se dá a partir de referenciais internos. E não existe construção de referencial interno sem a emoção. Então, nós precisaremos reconciliar esses movimentos internos, sim. Em algum momento, enquanto raça, enquanto humanidade, enquanto espécie, a gente vai aprender a equilibrar essa busca para fora com a busca para dentro. Aí, a emoção não identifica. E nem a mente fixa. Oi. Eu tive um grande aprendizado com a Emanuele esses dias, que eu achei muito lindo e vou compartilhar, porque eu acho que tem tudo a ver com a conversa. Ela fez prova de ciências, né? E ela não estava conseguindo compreender nem entender a maneira como a professora estava conduzindo a aula e ensinando. Mas ela fez a prova e tirou uma nota baixa, né? Aí ela chegou para mim e falou, olha, mamãe, eu tirei tanto na prova, mas eu percebi que eu não vou ser boa em tudo na vida. Então eu não preciso ser tão boa em ciências. Mas, para passar de ano, eu preciso tirar uma nota boa. Sabe o que ela fez? Olha o movimento que ela fez dentro dela, tudo isso sozinha. Ela convidou uma amiguinha, né, que conseguia compreender melhor a aula de ciências, e para a amiguinha explicar para ela, na linguagem infantil, de criança, para ela entender a aula de ciências. Eu achei tão bonito que eu falei, filha, por que você não pediu a minha ajuda? Ela falou, porque eu acho que eu precisava de alguém que falasse a mesma língua que eu. Né? A língua adulta, para mim, eu não estava conseguindo compreender. Então, eu acho que ela fez um movimento muito bonito. Ela não entrou em desespero, né? Para ela tá tudo bem ter tirado a nota baixa. Ela vai ter que recuperar. E para passar de ano precisa ter, né, o limite de nota, de média, né? Mas eu achei tão lindo ela entender que ela realmente não vai ser boa em tudo. Mas ela conseguiu dar um jeito de entender tudo sem se desesperar. É isso mesmo. Ela se sentiu. Eu vejo as crianças se desesperando. Eu vejo as crianças entrando em desespero por não tirar nota boa, com medo de decepcionar os pais, principalmente, porque existe essa cobrança, infelizmente, né? Mas eu achei tão bonita essa volta que ela deu, e isso sozinha, com 12 anos de idade. Né? Então, acho que ela me deu uma grande lição. Sem dúvida, ela se sentiu, ela percebeu a necessidade dela, era bem específica, e ela achou uma solução. Muito incrível. Ela achou a solução. A Aline perguntou aqui, então a emoção movimenta a mente? Sempre. Sempre. A mente está sempre se ocupando de proteger a emoção, que é o que eu disse, que nas histórias, né, são muito famosas as histórias dos irmãos Grimm, por exemplo, mas eles eram estudiosos de histórias que eram passadas de gerações em gerações. Então eles estão falando de lendas, de como funcionam os princípios essenciais dentro de nós, e eles estão mostrando como isso acontece. Então quando fala sempre a donzela ou a princesa é salva pelo príncipe, ele está dizendo assim, olha, tem um princípio essencial
que é feminino e que é rítmico e que é cíclico. E este princípio ele é salvo pelo príncipe valente e batalhador, que é a mente, e que sempre carrega uma espada, esses príncipes das histórias, né? Então, isso é ensinado para nós há muito tempo, só que de formas que agora a gente está conseguindo entender. A importância desse casamento interno, do casamento e da reconciliação acontecer antes dentro de nós, depois fora. Se a relação conosco é boa, a relação com as outras pessoas é boa, certeza. Porque a gente está bem com a gente. É mais fácil reconhecer limite interno, dizer não, se colocar. A gente faz isso com a gente mesmo, a gente é firme conosco às vezes, a gente diz não, tem horas que a gente diz sim, fala não, tudo bem, agora vamos nos agradar porque a gente merece, a gente fez coisas boas hoje, vamos embora. Então, esses pontos que eu coloquei hoje da mente fixada e da emoção identificada é a explicação dessa dificuldade enorme no mundo hoje de nós sermos casais em primeiro momento e depois uma dificuldade de sermos família e depois a dificuldade de estarmos bem em grupos que nós escolhemos estar, seja no trabalho, sejam grupos de arte, de estudo, tanto faz. A relação conosco, interna, não tá boa. Mas a gente pode fazer muito quando nós percebemos que tudo começa em nós e que a partir dessa reconciliação dentro de nós, tudo é possível fora. Movimento sempre, não tem outra solução. Se a gente não escolhe conscientemente o movimento, o inconsciente atua e escolhe, mas sem movimento a gente não fica. Certeza, né, Maria Olímpia? Certeza. Não é isso, Carol? Se a gente não escolhe, o inconsciente escolhe. Mas esse é um assunto para a gente falar em outro momento. Gente, gratidão. Eu adorei compartilhar com vocês essa nossa odisseia, desde o princípio até aqui, desses movimentos tão lindos e complementares. E sigamos, não é isso? Vai dar bom.